Desde o alvorecer dos tempos, nosso universo tem sido uma fonte de maravilha e mistério. Não importa o quão inteligentes sejamos ou o quanto pesquisemos, alguns fenômenos sempre escaparão à nossa compreensão. Ninguém espera que um avião desapareça, isso simplesmente não acontece. De eventos inexplicáveis e segredos antigos a fenômenos tão desconcertantes que as autoridades dos Estados Unidos mantiveram isso em segredo por 80 anos. Junte-se a nós enquanto mostramos 20 dos mistérios mais fascinantes e não resolvidos. Número 20. Desaparecimento da família Sodер. Noite de Natal de 1945, uma tragédia atingiu a família Sodер em Fayetteville, West Virginia. Um incêndio engolfou sua casa e 5 dos 10 filhos Sodер nunca foram encontrados. As circunstâncias ao redor do incidente e a investigação subsequente levaram a décadas de especulação e teorias da conspiração. Na noite do incêndio, George e Jenny Sodер, junto com 9 dos seus 10 filhos, estavam dormindo na casa. Por volta da 1h da manhã, Jenny foi acordada por um telefonema, mas a linha caiu. Mais tarde, ela notou que as luzes ainda estavam acesas e as cortinas não estavam fechadas, o que era incomum. De repente, ela ouviu um estrondo no telhado e descobriu que a casa estava em chamas. George e Jenny escaparam com 4 de seus filhos, mas os outros 5 não foram encontrados. Apesar dos esforços do corpo de bombeiros, a casa desabou e nenhum vestígio dos filhos desaparecidos foi descoberto. Estranhamente, o fogo queimou apenas o andar superior e o andar inferior permaneceu intacto. No rescaldo, a polícia e o corpo de bombeiros concluíram que o incêndio foi elétrico e as crianças pereceram nas chamas. Os Sodер notaram vários detalhes suspeitos, como a escada desaparecida que sempre estava encostada na casa, uma linha telefônica cortada e a presença de um homem observando a casa antes do incêndio. Anos depois, os Sodер receberam uma fotografia misteriosa de um jovem parecido com um de seus filhos desaparecidos. Eles acreditavam que seus filhos tinham sido sequestrados e ainda estavam vivos. Teorias surgiram sugerindo que as crianças foram levadas pela máfia ou que o incêndio estava ligado às críticas de George ao Mussolini e ao governo italiano. Apesar de inúmeras investigações e buscas, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada para explicar o que aconteceu com os 5 filhos Sodер naquela noite fatídica. Número 19. Cifras de Beale. Em 1822, um homem chamado Thomas Jefferson Beale deixou uma caixa aos cuidados de um estalajadeiro local, prometendo voltar para buscá-la mais tarde. O estalajadeiro, Robert Morris, esperou por anos, mas Beale nunca voltou. Quando Morris finalmente abriu a caixa, ele descobriu 3 páginas de texto aparentemente incompreensível. Décadas depois, a primeira cifra foi decifrada, revelando um segredo incrível. Beale havia enterrado um tesouro no valor de milhões em algum lugar no condado de Bedford. A mensagem decifrada listava o conteúdo do tesouro, incluindo ouro, prata e joias, estimado em mais de 40 milhões de dólares atualmente. A localização do tesouro continua sendo um mistério, pois a segunda cifra, que supostamente contém as coordenadas precisas, nunca foi resolvida. A terceira cifra, que acredita se listar os nomes dos companheiros de Beale e seus parentes mais próximos, também permanece um enigma. Ao longo dos anos, inúmeros caçadores de tesouros e criptógrafos tentaram decifrar as mensagens restantes, na esperança de descobrir a fortuna. As teorias abundam, com alguns sugerindo que as cifras são uma farsa, enquanto outros acreditam que a chave para decifrá-las está na Declaração de Independência ou em outros documentos históricos. Número 18. Mistério da Ilha Flannan. Em dezembro de 1903, guardiões do farol estacionados nas remotas Ilhas Flannan, na costa oeste da Escócia, desapareceram sem deixar vestígios. James Ducat, Thomas Marshall e Donald MacArthur eram os únicos habitantes da pequena ilha de Eleanor, onde operavam o farol. Em 26 de dezembro, um barco de revezamento chegou à ilha e descobriu que o farol estava desatendido. Uma busca subsequente revelou que os 3 homens não estavam em lugar nenhum. Dentro do farol, a mesa estava posta para uma refeição e uma cadeira havia sido derrubada. As capas de óleo e botas dos homens foram deixadas para trás, sugerindo que eles saíram às pressas. As teorias sobre o destino dos guardiões do farol variam desde uma onda gigante que os levou ao mar até um pacto de assassinato-suicídio ou até mesmo intervenção sobrenatural. Alguns especularam que os homens podem ter sido arrastados por uma onda enquanto tentavam proteger o equipamento durante uma tempestade. Nenhum corpo foi recuperado e a verdadeira causa do desaparecimento permanece um mistério.
O mistério da Ilha Flana se tornou uma famosa história de fantasmas e o tema de inúmeros livros, artigos e relatos ficcionalizados. O incidente destaca o isolamento e os perigos enfrentados pelos guardiões de farol no início do século XX. Número 17. O Zeppelin Fantasma. O mistério do Zeppelin Fantasma começou em 16 de agosto de 1942, quando um Zeppelin da Marinha dos Estados Unidos designado L-8 decolou da Treasure Island na Baía de São Francisco para uma patrulha anti-submarina de rotina na costa da Califórnia. Estava sendo pilotado por dois pilotos experientes, o tenente Ernest Dwight Code e o aspirante Charles Ellis Adams. Algumas horas após o início da missão, o L-8 voltou a sobrevoar a Terra e caiu em uma rua em Daly City, Califórnia. Quando o pessoal da Marinha chegou ao local do acidente, descobriram que o Zeppelin estava intacto, mas a tripulação havia desaparecido, as portas estavam abertas, o rádio estava funcionando e o bote salva-vidas de emergência ainda estava a bordo. Não havia sinais de luta ou qualquer indicação do que poderia ter acontecido com Code e Adams. Uma busca extensiva foi realizada, mas nenhum vestígio dos pilotos desaparecidos foi encontrado. Teorias variam de uma fuga ousada à captura inimiga ou até mesmo abdução alienígena, mas nenhuma evidência conclusiva surgiu para apoiar qualquer uma dessas ideias. O desaparecimento misterioso da tripulação do L-8 ficou conhecido como o incidente do Zeppelin Fantasma e continua sendo um dos mistérios mais intrigantes da aviação da Segunda Guerra Mundial. Número 16. Inscrição de Shugborough. Os tranquilos jardins da Shugborough Hall em Staffordshire, Inglaterra, têm sido um ponto de interesse para historiadores e decifradores de códigos há séculos. O foco é o Monumento do Pastor, uma enigmática escultura em relevo do século XVIII apresentando uma cópia em imagem espelhada da pintura Os Pastores da Arcádia de Nicholas Poulsen. Mas o verdadeiro ponto de interesse é uma inscrição criptografada na escultura que ainda não foi definitivamente decifrada. A inscrição, localizada abaixo do relevo, consiste nas letras OSVAV, com as letras DM aparecendo em um plano inferior. A estranha disposição das letras levou a inúmeras teorias sobre seu significado, com alguns sugerindo que representam uma mensagem codificada ou a cifra de uma sociedade secreta. Uma teoria popular propõe que a inscrição é uma referência codificada ao Santo Graal ou aos tesouros dos Cavaleiros Templários. Outros especularam que as letras podem ser um anagrama ou uma forma de esteganografia escondendo uma mensagem dentro da sequência aparentemente aleatória. Muitas tentativas foram feitas para decifrar a inscrição, com alguns pesquisadores alegando ter encontrado conexões com frases em grego ou latim antigo. Nenhuma interpretação conclusiva foi amplamente aceita por estudiosos. O Monumento do Pastor atraiu a atenção de numerosos decifradores de códigos e criptógrafos ao longo dos anos, incluindo Charles Dickens e o neto de Charles Darwin. Apesar de seus esforços, o verdadeiro significado por trás da perplexa inscrição permanece um mistério. Alguns sugeriram que a inscrição pode ser apenas uma brincadeira ou uma piada prática criada pelos comissionadores do monumento, Thomas Anson e seu amigo George Anson. Número 15. Jack o Estripador. Nas ruas enevoadas do East End de Londres, uma figura sinistra espreitava nas sombras durante o outono de 1888. Conhecido apenas pelo apelido de Jack, o Estripador, esse serial killer não identificado aterrorizou o distrito de Whitechapel, assassinando brutalmente pelo menos 5 mulheres e deixando um rastro de mistério e horror em seu caminho. As vítimas do Estripador eram todas prostitutas e seus corpos foram encontrados mutilados de maneira perturbadoramente semelhante. A assinatura do assassino era um corte profundo na garganta, seguido pela remoção de órgãos internos. A precisão dos cortes levou muitos a acreditar que o perpetrador tinha conhecimento cirúrgico. A investigação policial sobre os assassinatos foi extensa, com inúmeros suspeitos interrogados e centenas de pessoas entrevistadas. Apesar dos esforços da polícia e do fascínio público pelo caso, a verdadeira identidade de Jack, o Estripador, nunca foi estabelecida conclusivamente. Ao longo dos anos, inúmeras teorias surgiram apontando para vários suspeitos, incluindo um membro da família real, um artista renomado e até mesmo uma mulher. Alguns sugeriram que o Estripador era um médico ou açougueiro, dado o conhecimento anatômico das mutilações. Outros especularam que o assassino poderia ter uma conexão com os maçons ou outras sociedades secretas. O caso permanece um dos crimes não resolvidos mais famosos da história e a identidade do Estripador continua sendo um assunto de fascinação e especulação. Número 14. O desaparecimento de Walter Collins. Em 1928, um menino de 9 anos em Los Angeles, Califórnia, desencadeou uma caçada humana que cativou a nação.
Em 10 de março, Walter saiu de casa para ir ao cinema, mas nunca voltou. Sua mãe, Christine Collins, relatou seu desaparecimento e o Departamento de Polícia de Los Angeles iniciou uma busca extensa. 5 meses depois, um garoto afirmando ser Walter foi encontrado em DeKalb, Illinois. Christine Collins foi reunida com o menino, mas imediatamente insistiu que ele não era seu filho. Apesar de suas reclamações, o LAP pressionou Christine a levar o garoto para casa. Quando ela persistiu em suas alegações, a polícia a internou em um hospital psiquiátrico. Mais tarde, descobriu-se que o menino era um impostor chamado Arturo Tins Jr., que havia afirmado ser Walter para conseguir uma viagem gratuita a Hollywood. A má gestão do caso pelo LAP, incluindo sua recusa em acreditar em Christine Collins e suas tentativas de encobrir seus erros, levaram a uma indignação pública e uma investigação formal. O destino do verdadeiro Walter Collins permanece desconhecido, embora algumas evidências sugiram que ele possa ter sido vítima dos infames assassinatos no galinheiro de Vineville. Número 13. Voo MH370. O desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines em 8 de março de 2014 é um dos mistérios de aviação mais perplexos e trágicos do século XXI. O avião Boeing 777, transportando 239 passageiros e tripulantes, desapareceu dos radares enquanto estava a caminho de Kuala Lumpur, Malásia, para Pequim, China, deixando para trás uma trilha de perguntas sem resposta e famílias de coração partido. O voo decolou do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur às 12 horas e 41 minutos, horário local, e estava programado para chegar a Pequim às 6 horas e 30 minutos. Menos de uma hora após o início da viagem, o avião perdeu contato com o controle de tráfego aéreo sobre o Mar do Sul da China. A última comunicação da aeronave foi uma mensagem de rotina "Boa noite" do copiloto. Nos dias e semanas seguintes ao desaparecimento, uma extensa operação internacional de busca e resgate foi lançada, envolvendo dezenas de países e cobrindo uma vasta extensão do Oceano Índico. Apesar dos esforços de navios, aeronaves e submarinos equipados com tecnologia avançada, nenhuma evidência concreta do paradeiro do avião foi encontrada. À medida que a busca continuava, várias teorias surgiram para explicar o desaparecimento do avião. Alguns sugeriram que a aeronave havia sofrido uma falha mecânica catastrófica, enquanto outros especularam que poderia ter sido sequestrada ou desviada deliberadamente por um dos pilotos. A descoberta de vários pedaços de destroços confirmados como pertencentes ao MH370 nas costas da África Oriental e ilhas próximas apenas aprofundou o mistério, pois eles haviam derivado milhares de milhas do último local conhecido do avião. Número 12. Colônia perdida de Roanoke. Em 1587, um grupo de colonos ingleses liderados pelo governador John White estabeleceu a colônia de Roanoke em uma ilha na costa do que hoje é a Carolina do Norte. A colônia consistia de 115 homens, mulheres e crianças, incluindo a filha de White, Eleanor Dare, e seu bebê recém-nascido, Virginia Dare, a primeira criança inglesa nascida no Novo Mundo. White logo retornou à Inglaterra em busca de suprimentos, mas devido à guerra em andamento com a Espanha, ele não conseguiu retornar à colônia por 3 anos. Quando White finalmente chegou à ilha de Roanoke em 1590, descobriu que toda a colônia havia desaparecido sem deixar vestígios. A única pista deixada para trás foi a palavra Croatoan esculpida em um poste. White acreditava que os colonos poderiam ter buscado abrigo com a amigável tribo Croatoan na ilha vizinha de Hatteras, mas ele não conseguiu conduzir uma busca completa devido a uma tempestade iminente. O destino dos colonos de Roanoke permanece um mistério até hoje, com teorias que variam desde a assimilação em tribos nativas até serem vítimas de doenças ou violência. Apesar de inúmeras expedições e escavações arqueológicas, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada para explicar o desaparecimento da colônia perdida. Número 11. O desaparecimento de Amelia Earhart. A pioneira aviadora americana capturou a imaginação do mundo com seus voos audaciosos e determinação inabalável. Sua última jornada, uma tentativa de circunnavegar o globo em 1937, terminou em um dos mistérios não resolvidos mais duradouros do século XX. Earhart, acompanhada por seu navegador Fred Nona, partiu em uma jornada de 29.000 milhas em um Lockheed Electra 10 e especialmente equipado. A dupla completou quase 2/3 da viagem quando partiram de Lae, Nova Guiné, em 2 de julho de 1937, com destino à Ilha Olam, um pequeno ponto no Oceano Pacífico Central. Conforme Earhart e Nona se aproximavam da Ilha Olam, encontraram dificuldades para localizar a pequena ilha devido a desafios de navegação e problemas de comunicação. O cortador da Guarda Costeira dos Estados Unidos, Itasca,
estacionado perto da ilha para ajudar os aviadores, recebeu várias transmissões de rádio de Earhart indicando que estavam com pouco combustível e incapazes de encontrar seu destino. A última transmissão de rádio confirmada de Earhart foi recebida às 8 horas e 43 minutos da manhã, horário local, com as palavras assombrosas "Estamos voando na linha norte-sul". Depois disso, o Itasca perdeu contato com o Electra e Earhart e Noonan desapareceram sem deixar rastros. Uma extensa operação de busca e resgate foi imediatamente lançada, cobrindo uma área de 250 mil milhas quadradas. Navios e aeronaves vasculharam a região por semanas, mas nenhum sinal dos aviadores desaparecidos ou do avião foi encontrado. A busca oficial foi encerrada em 19 de julho de 1937, e Earhart e Noonan foram declarados perdidos no mar. Nas décadas seguintes ao desaparecimento, inúmeras teorias surgiram para explicar o destino de Amelia Earhart e Fred Noonan. Alguns acreditam que eles ficaram sem combustível e caíram no oceano, enquanto outros especulam que possam ter pousado em outra ilha, como Gardner Island, e sobrevivido por algum tempo como náufragos. Outras teorias sugerem que Earhart e Noonan foram capturados pelos japoneses, que estavam expandindo sua influência no Pacífico na época, ou que estavam envolvidos em uma missão secreta para o governo dos Estados Unidos e desapareceram deliberadamente. Número 10. A Praga da Dança. No verão de 1518 a cidade de Estrasburgo, França, foi atingida por um fenômeno bizarro e inexplicável conhecido como a Praga da Dança. Tudo começou quando uma mulher chamada Frau Trofia saiu para a rua e começou a dançar fervorosamente, aparentemente incapaz de parar. Dentro de uma semana, dezenas de outras pessoas se juntaram a ela e, até o final do mês, as ruas estavam cheias de centenas de pessoas dançando descontroladamente. A dança continuou por dias, e em alguns casos, semanas, com participantes dançando até colapsarem de exaustão, derrame ou ataque cardíaco. Alguns dançaram tão vigorosamente que seus pés ficaram machucados e ensanguentados. As autoridades locais, sem saber como lidar com a situação, contrataram músicos para acompanhar os dançarinos, acreditando que a praga seguiria seu curso. A causa da praga da dança permanece um mistério, com teorias variando desde doença psicogênica em massa até envenenamento por ergot do pão de centeio contaminado. Alguns até especulam que pode ter sido uma forma de mania religiosa ou uma resposta ao extremo estresse e dificuldades enfrentadas pelo povo de Estrasburgo naquela época. Número 9. Passo Dyatlov. Em fevereiro de 1959 um grupo de 9 experientes excursionistas russos liderados por Igor Dyatlov embarcou em uma expedição de esqui nas montanhas Urais do Norte. A equipe, composta por 8 homens e uma mulher, eram todos estudantes ou graduados do Instituto Politécnico dos Urais. Na noite de 1º de fevereiro, algo causou os excursionistas a fugirem de sua tenda em estado de desespero, sem se vestir adequadamente e sem seus sapatos, apesar das temperaturas congelantes que atingiam 22 graus Fahrenheit negativos. Investigadores mais tarde descobriram os corpos dos excursionistas espalhados pela encosta, alguns com ferimentos fatais como fraturas de crânio e costelas quebradas. Estranhamente, os corpos não mostravam sinais de luta e alguns foram encontrados vestindo apenas suas roupas íntimas. As autoridades soviéticas inicialmente declararam que uma força desconhecida e irresistível havia causado as mortes, alimentando especulações sobre envolvimento paranormal. As teorias variam desde uma avalanche até experimentos militares que deram errado, mas a verdadeira causa do incidente no Passo Dyatlov permanece um mistério. O caso inspirou inúmeros livros, documentários e até um filme de Hollywood, consolidando seu lugar como um dos mistérios não resolvidos mais intrigantes e duradouros do século XX. Número 8. O Sudário de Turim, um tecido de linho com séculos de idade que contém a imagem de um homem crucificado, tem sido uma fonte de fascínio e mistério por gerações. Muitos acreditam que o sudário seja o manto funerário de Jesus Cristo, milagrosamente impresso com sua imagem no momento da ressurreição. O pano de 14 pés de comprimento exibe as impressões frontais e traseiras do corpo de um homem com ferimentos consistentes com a crucificação. Documentado pela primeira vez em 1353, a história inicial do sudário é incerta. Foi adquirido pela Casa de Savoia em 1453, e mais tarde movido para Turim, Itália, em 1578. Ele permanece guardado na Catedral de Turim até hoje. Alegações sobre sua autenticidade como o manto funerário real de Jesus têm gerado intensos estudos científicos. Apesar de inúmeras investigações científicas, a origem e a natureza da imagem continuam contestadas.
Testes de datação por carbono em 1988 sugeriram que o sudário se originou na Idade Média, mas alguns argumentam que os resultados foram distorcidos por contaminação. Proponentes apontam para as propriedades únicas da imagem, como sua codificação tridimensional e ausência de pigmentos, como evidência de sua autenticidade. Embora a Igreja Católica nunca tenha oficialmente endossado o sudário como uma relíquia sagrada, ele continua a ser um objeto de veneração e uma fonte de inspiração espiritual para muitos. Número 7. Evento de Tunguska. No dia 30 de junho de 1908, uma explosão maciça abalou uma região remota da Sibéria, perto do rio Tunguska. A explosão derrubou cerca de 80 milhões de árvores em uma área de 830 milhas quadradas, com a força da explosão estimada entre 10 a 15 megatons de TNT, aproximadamente 1000 vezes mais potente do que a bomba atômica lançada em Hiroshima. Apesar da escala do evento, nenhuma cratera foi encontrada, levando a uma ampla gama de teorias sobre sua causa. A explicação mais amplamente aceita é que um meteoro ou cometa, medindo cerca de 100 metros de diâmetro, entrou na atmosfera da Terra e explodiu a vários quilômetros acima da superfície. Teorias alternativas sugerem que a explosão poderia ter sido causada por um pedaço de antimatéria, um mini buraco negro, ou até mesmo uma espaçonave extraterrestre. A localização remota e as ferramentas científicas limitadas disponíveis na época dificultaram a determinação da causa exata do evento de Tunguska. Número 6. Sinal UAU. Em agosto de 1977, o astrônomo Jerry Hua Eman estava trabalhando em um projeto de busca por inteligência extraterrestre no radiotelescópio Big Ear em Ohio, quando encontrou um sinal notável. O sinal, que durou 72 segundos, foi tão forte e incomum que Eman circulou na impressão do computador e escreveu UAU ao lado, dando ao sinal seu nome famoso. O sinal UAU foi detectado na frequência de 1420 MHz, que é significativa porque é a frequência na qual o hidrogênio, o elemento mais abundante no universo, emite radiação. Essa frequência tem sido sugerida como uma potencial frequência universal para a comunicação entre civilizações inteligentes. A força e a duração do sinal foram consistentes com a assinatura esperada de um sinal interestelar, levando muitos a acreditar que poderia ser evidência de inteligência extraterrestre. Apesar de inúmeras tentativas de detectar o sinal novamente, o sinal UAU nunca foi replicado e sua origem permanece um mistério. Alguns pesquisadores propuseram que o sinal poderia ter vindo de um cometa passando ou de uma fonte terrestre, como um satélite espião. Essas explicações foram amplamente descartadas, pois não explicam completamente as características únicas do sinal. Número 5. Abdução UFO de Pascagoula. Na noite de 11 de outubro de 1973, dois trabalhadores de estaleiro, Charles Hickson e Calvin Parker, estavam pescando nas margens do rio Pascagoula, no Mississippi, quando alegaram ter sido abduzidos por alienígenas. De acordo com seu relato, uma nave em forma de ovo brilhante pousou perto deles e 3 seres humanoides, cada um com cerca de 1,5 metros de altura, pele cinza enrugada e mãos em forma de garra emergiram da nave. As criaturas supostamente paralisaram Hickson e Parker com algum tipo de raio e os levitaram para dentro da nave, onde foram submetidos a um exame físico antes de serem liberados. Após relatarem o incidente ao departamento do xerife local, Hickson e Parker foram deixados sozinhos em uma sala com um microfone escondido que gravou sua conversa enquanto discutiam a experiência aterrorizante. Mais tarde, os dois homens passaram por testes de polígrafo, acrescentando credibilidade à sua história. O caso da abdução UFO de Pascagoula ganhou atenção internacional e permanece um dos encontros alienígenas alegados mais conhecidos e influentes da história. Enquanto os céticos argumentam que o incidente pode ser atribuído a um trote ou alucinação, o caso continua a ser um tópico de fascinação e debate entre entusiastas e pesquisadores de OVNIs. Número 4. D.B. Cooper. Em 24 de novembro de 1971, um homem usando o pseudônimo Dan Cooper sequestrou uma aeronave Boeing 727 que voava de Portland, Oregon, para Seattle, Washington. Após o avião pousar em Seattle, Cooper exigiu e recebeu $200 mil em dinheiro de resgate e 4 paraquedas. Ele então ordenou que o avião decolasse novamente com um plano de voo em direção à cidade do México. Em algum lugar entre Seattle e Reno, Nevada, Cooper baixou as escadas traseiras do avião e saltou para o céu noturno com o dinheiro do resgate. Apesar de uma extensa caçada humana e investigação pelo FBI, Cooper nunca foi encontrado e sua verdadeira identidade permanece desconhecida. Ao longo dos anos, surgiram várias teorias sobre a identidade e destino de Cooper.
Alguns acreditam que ele pode ter sido um ex-paraquedista descontente ou um funcionário da companhia aérea com conhecimento dos sistemas do avião. Outros especulam que ele pode não ter sobrevivido ao salto, dadas as condições meteorológicas desafiadoras e o terreno na área onde se acredita que ele tenha pousado. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. No início do século XX, relatos de ossos gigantes surgiram em todos os Estados Unidos. Essas histórias eventualmente levaram pesquisadores e arqueólogos ao Grand Canyon em 1940. Lá, eles descobriram uma série de cavernas e artefatos. Alguns relatos afirmaram a descoberta de esqueletos incomumente grandes dentro das cavernas do Canyon, esqueletos com mais de 2,4 metros de altura. À medida que esses relatos ganhavam atenção, o governo aumentou sua presença na área, o acesso ao público e a outros pesquisadores foi restringido, e os relatos das descobertas dentro dos canyons pareciam desaparecer sistematicamente. Em 2020, denunciantes começaram a se manifestar. Eles descreveram a descoberta de 3 esqueletos gigantes completos no canyon. As autoridades dos Estados Unidos mantiveram esse segredo por 80 anos. Esses relatos alegam ainda que os achados arqueológicos foram removidos e levados para um local não revelado, em vez de serem enviados para um museu. Alguns especulam que os ossos podem estar passando por pesquisas ou experimentos secretos. Esses relatos de esqueletos gigantes podem ser verdadeiros ou são simplesmente uma farsa. Deixe-nos saber nos comentários. Número 3. Chuva de carne de Kentucky. Em 3 de março de 1876, os residentes de Olympia Springs, no condado de Butte, Kentucky, experimentaram um fenômeno bizarro que ficou conhecido como a chuva de carne de Kentucky. Por vários minutos, pedaços de carne fresca, variando em tamanho de pequenos quadrados a grandes pedaços medindo até 10 centímetros quadrados, caíram do céu. A carne, que foi descrita como tendo um odor rançoso, cobriu uma área de cerca de 90 metros por 45 metros. Ao examinarem a carne, 2 homens locais aprovaram e determinaram que era de carneiro ou veado. Nenhuma explicação lógica para a origem da carne pôde ser encontrada, já que não havia relatos de gado ou caça desaparecidos na área. Várias teorias foram propostas para explicar a chuva de carne de Kentucky, incluindo a ideia de que um grupo de abutres pode ter regurgitado suas refeições recentes enquanto voavam sobre a área. Outra teoria sugere que um grande bando de urubus pode ter regurgitado a carne após serem assustados. Essas explicações são amplamente especulativas e não explicam totalmente a quantidade e a distribuição da carne que caiu. Até hoje, a chuva de carne de Kentucky permanece um dos eventos mais estranhos e inexplicáveis nos anais dos fenômenos inexplicáveis. Número 2. Arca da Aliança, um relicário sagrado mencionado na Bíblia hebraica, tem cativado a imaginação das pessoas por milênios. Acredita-se que seja um cofre de madeira coberto de ouro contendo as tábuas de pedra inscritas com os 10 mandamentos. A arca está envolta em mistério e tem sido objeto de inúmeras lendas e teorias. De acordo com relatos bíblicos, a arca foi construída pelos israelitas sob a orientação de Moisés durante o êxodo do Egito. Dizia-se que possuía um imenso poder espiritual, servindo como símbolo da presença de Deus entre seu povo. A arca era levada para batalhas e sua presença era acreditada garantir a vitória para os israelitas. O último local conhecido da arca, mencionado na Bíblia, foi no Templo de Salomão em Jerusalém. A invasão babilônica e a destruição do primeiro templo em 586 a.C. marcaram o início do desaparecimento da Arca dos registros históricos. Seu destino tem permanecido um mistério desde então. Ao longo da história, inúmeras teorias e lendas surgiram sobre o paradeiro da Arca da Aliança. Alguns acreditam que ela foi escondida pelo profeta Jeremias antes da conquista babilônica e que permanece enterrada em um local secreto perto de Jerusalém. Outros especulam que a arca foi removida de Jerusalém e levada para a Etiópia, onde alegadamente é mantida na igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, em Axum. Outra teoria proeminente sugere que a arca foi escondida sob o monte do templo em Jerusalém, em uma câmara secreta conhecida como o Poço das Almas. Alguns pesquisadores afirmam que a arca pode ter sido descoberta durante as cruzadas e, subsequentemente, levada para a Europa, onde foi perdida ou escondida. Número 1. O Santo Graal, o lendário cálice que Jesus Cristo supostamente usou durante a última ceia, tem cativado a imaginação das pessoas por séculos. Segundo a tradição cristã, o Graal também foi usado por José de Arimateia para coletar o sangue de Jesus durante sua crucificação.
As alegadas propriedades místicas do Graal e sua promessa de vida eterna fizeram dele um objeto de fascinação e o assunto de inúmeras obras literárias, incluindo as lendas arturianas. Ao longo da história, muitos afirmaram possuir ou ter conhecimento sobre o paradeiro do Graal. Alguns acreditam que os cavaleiros templários descobriram o Graal durante as cruzadas e o guardaram secretamente por séculos. Outros especulam que ele pode estar escondido em vários locais, como a Abadia de Glastonbury, na Inglaterra, a Catedral de Valência, na Espanha, ou até mesmo em Fort Knox, nos Estados Unidos. Apesar de inúmeras expedições, escavações e buscas, a existência e localização do Santo Graal permanecem um mistério. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.